E aí, meus queridos amigos e irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E eu estou aqui hoje para continuar nossa jornada de leitura, reflexão e meditação da Palavra de Deus. Continuamos no Evangelho de Jesus, relatado por João, e hoje nós vamos iniciar capítulo 7. E gostaria já de agradecer cada uma das pessoas que contribuem conosco, curtindo o vídeo, compartilhando e nos ajudando a espalhar e a anunciar mais a palavra de Deus e alcançar mais pessoas. Vamos para a nossa leitura de hoje. João, capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de a festa dos tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: Deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Aconteceu que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: O meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa. Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros afirmavam: não, ele não é, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Até aqui a nossa leitura hoje. Contextualizando onde Jesus estava, lembrando aqui da nossa parte da leitura, ele acaba de vir de um momento onde ele lança um discurso, segundo os discípulos, duro demais, e a multidão abandona Jesus, e Jesus fala coisas profundas sobre o seu reino para os seus discípulos, e existe uma declaração muito poderosa ali de Pedro para Jesus. E aí depois disso, que o versículo 1 nos diz: passada essas coisas, Jesus andava pela Galileia. E já no primeiro versículo demonstra para nós aonde ele estava e por que ele estava. E Jesus estava na Galileia, porque ele não estava na Judéia, óbvio. Mas ele não estava na Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. E aqui eu gostaria de refletir alguns pontos muito importantes. No versículo 3, 4 e 5. Onde os irmãos de Jesus o questionam sobre ele estar fazendo as suas obras em lugares não tão populares ou não para tantas pessoas. Porque certamente um dito, e uma frase muito comum entre nós, ela vem de uma cultura interior nossa, Quem não é visto não é lembrado. É óbvio que os discípulos não estavam falando isso, os irmãos de Jesus. Mas isso tem a ver com uma mentalidade mundana. Nós vamos ver isso para frente, que Jesus se opõe a isso e a essa cultura, E ele diz assim no versículo 3, versículo 4. Porque se alguém quer, os irmãos de Jesus dizendo a ele, porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Porque nem os irmãos de Jesus estavam crendo nele. E eles achavam que Jesus tinha que se mostrar publicamente. E não é que Jesus não se mostrava publicamente, mas Jesus tinha um plano, Jesus tinha estratégia específica, ele tinha um propósito específico. E nós vemos isso aqui quando ele fala sobre o tempo. Ele diz aqui aos irmãos dele:
Versículo 6. Então Jesus lhe disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. Eles não discerniam o tempo de Jesus se manifestar da forma que ele precisava se manifestar a todo o povo. E o que tem a ver sobre o que eu falei da mentalidade do mundo e sobre o que Jesus está refutando e a nossa reflexão aqui hoje? Tem a ver com Jesus, e eu já falei isso aqui em outras reflexões, Jesus saber exatamente a sua identidade, o seu propósito juntamente com isso. E sabendo a sua identidade, o seu propósito, ele não fazia as coisas fora do tempo ou de qualquer forma, mas sim em um lugar específico, um propósito específico, no tempo específico. E a mentalidade de Cristo não era simplesmente se aparecer, ou ser reconhecido, ou receber glória, mas manifestar-se para que Deus se fizesse conhecido. E isso era o cumprimento do propósito de Jesus, fazer a vontade de Deus, que muitas vezes não tem a ver com a quantidade de pessoas que o reconheciam, mas com as pessoas em específico que o precisavam reconhecer e conhecer a Deus. Versículo 7. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. E aqui ele refuta essa ideia dessa mentalidade errada de querer se aparecer de qualquer forma ou para qualquer pessoa, ou simplesmente se fazer conhecida ou receber glória para si. Não tinha a ver com o propósito de Jesus. Mas o propósito de Jesus existia um tempo específico para uma manifestação, para o cumprimento de um propósito, fazer a vontade de Deus. Jesus sabia o seu tempo e ele se manifestaria em tempo exatamente oportuno. Lendo isso, refletindo essa palavra, não se esqueça de fazer a sua leitura e a sua própria reflexão. E a pergunta prática que eu gostaria que você se fizesse é: quando faço algo, por que faço? Qual a minha motivação de, entre aspas, me aparecer ou me manifestar, ou fazer uma ação ou uma atitude? E a resposta correta, baseada na vida de Cristo e no que ele fez em qualquer atitude sua, foi para fazer a vontade de Deus. E não para receber qualquer tipo de reconhecimento, qualquer tipo de afirmação, ou qualquer tipo de glória para si, sem propósito. Mas qualquer atitude, qualquer feito, foi para cumprir a vontade de Deus. A motivação central de Jesus era fazer a vontade de Deus. E essa é a motivação que precisa estar em nossos corações, daqueles que seguem a Jesus, daqueles que são filhos de Deus. Assim como Jesus, nós precisamos ter a motivação correta em fazer qualquer coisa que iremos fazer, para cumprir a vontade de Deus. E essa é a reflexão que eu gostaria que nós tivéssemos e pensássemos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque mais uma vez a Tua palavra, a verdade revelada, a verdade encarnada, a palavra que revela quem Cristo é, o Deus encarnado nessa terra, demonstra para nós que não somente as nossas atitudes são importantes, mas as intenções das nossas atitudes. E a minha oração é que o Espírito Santo e a verdade da palavra encontre os corações e traga motivação correta em qualquer feito, em qualquer atitude, em qualquer ação, com a motivação de cumprir a vontade de Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Deus abençoe você.